Hoje é o chamado Sábado de Aleluia, o dia que fica entre a Sexta-feira da Paixão e o Domingo da Ressurreição. Tudo isso dentro do grande feriado judaico, do antigo feriado judaico da Páscoa, ocasião em que Jesus morreu e ressuscitou. Esse dia, o sábado que ficou entre a morte e a ressurreição de Jesus, foi um dia em que os discípulos e as mulheres que acompanhavam Jesus experimentaram o trauma daquele fatídico dia de horror que havia sido a sexta-feira em que Jesus havia sido torturado, morto e sepultado. Lucas capítulo 24, verso 56, diz que naquele dia, as mulheres descansaram porque era o dia do descanso, né? Cumprindo o mandamento. O texto ali está se referindo, é claro, ao descanso legal do sábado, né? Do sétimo dia. Entretanto, nós podemos afirmar com bastante certeza que a última coisa que os discípulos tiveram naquele dia foi descanso. Aquele foi um dia no qual dominou a tristeza e a desesperança. Nós concluímos isso, nós sabemos disso, por causa da reação, das primeiras reações que os discípulos tiveram quando, do começo das notícias de que Jesus havia ressuscitado. Eles reagiram com descrença, eles reagiram com incredulidade. Portanto, no sábado, eles estavam desesperançados. Eles se sentiam como se houvessem sido abandonados pelo seu mestre, que nos últimos 3 anos lhes havia pregado e alimentado a esperança da instauração do seu reino, mas agora toda aquela esperança parecia haver desaparecido ou havia desaparecido quando da crucificação e do sepultamento do Senhor Jesus. Há alguns momentos em que nós nos sentimos exatamente dessa forma, como que vivendo este sábado de desesperança. Há alguns momentos em que nós nos sentimos como Deus, como se Deus não estivesse ouvindo as nossas orações. Há momentos em que nós nos sentimos como se Deus de fato tivesse nos abandonado e como se as nossas esperanças não pudessem ser alimentadas na vontade de Deus de maneira alguma. Há um salmo que fala mais ou menos sobre esse tipo de situação. Há um salmo escrito por Davi que nos mostra que nesses momentos em que as circunstâncias parecem nos indicar que Deus nos abandonou, nessas horas nós devemos lembrar de quem é o nosso maior bem e nós devemos pôr a nossa esperança na ressurreição que nos é prometida. Por isso, quero meditar com você nesse dia no Salmo de número 16, salmo escrito por Davi. Salmo de número 16, eu vou ler todo o salmo, depois quero trazer algumas reflexões nesse salmo, nesse dia. Diz o seguinte: o Santo de Deus, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Nós não encontramos aqui indicações claras de qual foi o contexto em que Davi escreveu esse salmo, mas os versos 10, o verso 1 e o verso 10, eles nos dão um certo indício de que Davi estava sendo perseguido. O verso 1, nós encontramos Davi pedindo a Deus refúgio. Guarda-me, ó Deus, pois em ti
me refugio. E o verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, nos indica que Davi tinha uma certa expectativa de que ele poderia morrer. Então Davi provavelmente estava sendo perseguido. Uma das suas duas grandes perseguições, a primeira quando ele é perseguido por Saul e depois quando ele é perseguido por Absalão. Possivelmente o salmo então é escrito em um desses dois momentos aí. E Davi então busca refúgio no Senhor Deus. Nos versos 2 e 3, nós temos algumas dificuldades para vencer na interpretação desse salmo. Isso porque não há consenso quanto à tradução correta desses versículos. A nossa tradução aí da Almeida Revista e Atualizada traz esses dois versos na primeira pessoa. Né? Começo do verso 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Mas há algumas versões e há alguns hebraístas que propõem uma tradução distinta. Há quem diga que Davi, na verdade, está se referindo a um interlocutor imaginário. É como se ele estivesse dizendo, você diz, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E o verso 3 seria uma acusação de que algumas pessoas, enquanto dizem que Deus é o seu único bem, buscam os santos então seria, nessa interpretação, ídolos que há na terra. Então, há basicamente esses dois caminhos em relação a esses versículos. Na nossa tradução, Davi estaria dizendo que ele não possui outro bem senão ao Senhor. Numa tradução alternativa, Davi estaria acusando interlocutores imaginários aqui que diziam que Deus é o seu único bem, enquanto que eles buscavam refúgio e auxílio dos ídolos. O fato é que no verso 4, Davi chega à conclusão que ele chegaria por qualquer dos dois caminhos, de que muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E Davi agora faz a sua resolução. Eu não oferecerei as suas libações, os seus sacrifícios de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então Davi está dizendo, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, eu não me renderei aos outros deuses, eu não recorrerei aos ídolos, porque Deus é o único bem que eu possuo. Eu não possuo outro bem senão ao Senhor. E o verso 5 vai nos indicar, vai nos dar a dica aí de que provavelmente Davi estava fora do território de Israel quando ele escreve esse salmo, porque ele diz aí, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Nós temos um versículo interessante lá em 1 Samuel, abra lá nesse texto, 1 Samuel capítulo 26, verso 19, que vai jogar luz sobre esse salmo. 1 Samuel capítulo 26, verso 19, diz o seguinte, ouve, pois, agora te rogo, ó rei, Davi está falando aqui com Saul, ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Davi está aqui em um dos momentos de reconciliação com Saul, que acabou não se revelando definitivo, mas ele diz, olha Saul, se é de Deus que vem essa tua ira contra mim, deixa eu oferecer uma oferta de manjares, para que Deus não mais esteja irado contra mim. Agora, se são os filhos dos homens, malditos sejam eles, porque eles querem me expulsar do acampamento de Israel, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. A terra de Israel, a terra de Canaã, era o símbolo visível, máximo, da herança, do pacto, da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel na pessoa de Abraão lá atrás. Lembremos, a aliança de Deus com Abraão consistia na promessa de suscitar uma descendência a Abraão e dar uma terra. Então a terra de Canaã era o símbolo da herança, era, por assim dizer, a própria herança do Senhor. Então lá nós encontramos Davi dizendo, olha, querem me expulsar da terra para que eu não tenha parte na herança.
Então, a linguagem que Davi usa aqui no verso 5, muito possivelmente, muito provavelmente, reflete esse entendimento de que, um entendimento dominante no Antigo Testamento de que a herança do Senhor era a terra de Canaã. E aqui Davi, então, ele vai trazer à nossa memória, ele vai trazer aqui para o Salmo uma imagem que está presente também na ideia da terra de Canaã. Quando o povo de Israel conquistou a terra, aquela terra depois foi dividida entre as tribos. Tá? Mas uma tribo não recebeu terras. Uma das tribos, uma das 12 tribos, não recebeu terras. Você lembra que tribo foi essa? Foi a tribo de Levi. Por determinação do próprio Deus, eles não receberam uma parte na herança das terras. E o que foi que Deus disse à tribo de Levi? Veja aí, Números capítulo 18, verso 20. Números capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Arão aqui é o representante da tribo de Levi. É o que é que Deus diz? Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então Deus disse a Arão, depois essa mesma palavra é repetida em Deuteronômio, quando Deus diz à tribo de Levi: vocês não vão ter herança na terra, eu vou ser a herança de vocês. E Levi, a tribo de Levi tinha algumas cidades onde eles habitavam, mas eles não tinham uma terra, não tinham um território como as outras tribos tinham. Eles viviam então no território das outras tribos. E isso foi algo intencional que Deus fez para lembrar a todo o povo de Israel, através da presença dos levitas entre eles, lembrar ao povo de Judá, ao povo de Israel, que a sua real herança não era a terra, mas era o Senhor. A tribo de Levi era um lembrete ao povo de Israel de qual era a sua verdadeira herança. Não era a terra em si, mas era o Senhor Deus. E é todo esse arcabouço histórico de Israel que fundamenta o verso 5. Davi, então, estava provavelmente fora da terra de Israel, expulso da terra de Israel, fugindo do seu perseguidor, mas ele se lembra aqui de quem era a sua verdadeira herança e de quem era e de quem é a verdadeira herança de Israel. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Deus é a minha verdadeira porção na herança. Outra coisa interessante que Davi diz aí no verso 5, tu és o arrimo da minha sorte. Outras traduções trazem, tu és a linha da minha sorte. A ideia de sorte aqui remete ainda à divisão da terra de Canaã para as tribos. Aquela divisão foi feita por sortes. Se lançaram sortes e os territórios das tribos então foram definidos. Como a divisão da terra se deu por sortes, por sorteio, é lógico nós pensarmos que a maior expectativa das tribos era que o seu arrimo, que a sua linha, que o instrumento que iria determinar a sua porção na terra caísse em um local bom. Eu imagino ali os representantes das tribos na hora de dividir a terra e a torcida que eles não deviam fazer para que o seu arrimo caísse num lugar onde houvesse água, onde houvessem boas pastagens. O medo que eles tinham, talvez, de que os arrimos caíssem em um local seco, em um local onde chovesse menos. Havia toda, então, essa expectativa e essa apreensão entre os representantes das tribos, no sentido de que o arrimo da sorte caísse em um lugar bom. E Davi se apropria, então, mais uma vez, dessa imagem da história de Israel, e ele diz, tu és o arrimo da minha sorte. É o Senhor quem determina a minha herança. Veja o que ele diz agora no verso 6, como é bonito. Caem-me as divisas em lugares amenos. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Esse aqui era o sonho de qualquer tribo de Israel. É que que as suas divisas caíssem em lugares amenos, em lugares bons,
com água, em lugares prósperos. E é exatamente isso que Davi diz. Tendo o Senhor como minha herança, as divisas estão em lugares amenos. Eu tenho tudo que eu necessito. É muito linda a minha herança. Deus sendo a minha herança. Não pode haver nada que seja mais bonito, mais lindo. Não pode haver nada que seja melhor do que isso. Davi nos ensina aqui, meus irmãos, que Deus é melhor do que qualquer prosperidade material. Esse salmo aqui deve ter sido uma grande lição para as próprias tribos de Israel. Deus é melhor do que terras férteis. Deus é melhor do que chuvas regulares. Deus é melhor do que estabilidade financeira, algo que as pessoas buscam muito nos nossos dias. Deus é melhor do que qualquer coisa. Deus é mais aprazível, há mais alegria em ter Deus do que qualquer destas coisas. E a partir do verso 7, Davi vai listar algumas bênçãos decorrentes dessa presença de Deus, decorrentes do fato de Deus ser a sua herança. A primeira delas está no verso 7, aí, quando Davi diz que, tendo Deus na sua vida, ele tem orientação. Verso 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Se é verdade que Davi estava separado da comunidade de Israel por estar sendo perseguido, ele estava também separado então dos sacerdotes de Israel, que eram quem ensinavam, eram eles que ensinavam a lei para o povo, mas mesmo assim Deus diz que Davi diz que o Senhor o aconselha até mesmo durante a noite, até mesmo durante a noite. Com Deus nós temos então aconselhamento, nós temos orientação através do seu Espírito que fala aos nossos corações, que aplica a sua palavra à nossa alma. Verso 8 nos diz que com Deus nós temos estabilidade. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Vejam a certeza da presença de Deus. Tenho sempre a minha presença, e Davi diz que, tendo o Senhor com ele, à sua direita, ele não será jamais abalado. É claro que Davi não está falando aqui da ausência de preocupações ou de problemas ou de perseguições. O próprio contexto do Salmo desmente essa ideia. O que Davi está dizendo é que, tendo Deus conosco, nós não podemos ser abalados, ou seja, nós não podemos decair dessa situação. Uma vez que Deus se faça o Deus de alguém, não há nada que possa mudar isso. Esse é das características determinantes aí da nossa cosmovisão calvinista, é a perseverança ou a preservação dos santos. Nós acreditamos então que nada pode nos separar do amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Deus não é o nosso Deus hoje e amanhã deixa de ser o nosso Deus. Ele não está conosco hoje, mas amanhã ele nos abandonou. Era mais ou menos assim que os discípulos se sentiam. Davi diz aqui, aquele que tem o Senhor Deus não é abalado. Veja que a ideia, essa mesma ideia, aparece no salmo anterior, no verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. O que é ser abalado aqui no Salmo 15? É deixar de habitar no tabernáculo do Senhor, porque é a pergunta que ele faz no verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Ele começa a descrever quem habita no tabernáculo do Senhor, e no final ele diz que quem desse modo procede não será jamais abalado. Uma vez que nós somos aceitos na presença de Deus, não há como ser expulso dessa presença. Deus nos conserva na sua presença. Deus conserva a nossa fé. Estando Ele à nossa direita, nós jamais seremos abalados. Terceiro resultado da presença de Deus conosco aparece nos versos 9 e 10, a esperança da ressurreição. Diz o salmista, diz Davi,
Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Perceba que no verso 10, Davi ele se refere aos dois elementos constitutivos do ser humano: o elemento material, o corpo, e o elemento imaterial, a alma ou o espírito. Ele diz que o seu espírito exulta e o seu corpo repousará seguro. Perceba que Davi está descrevendo aqui o estado do homem após a sua morte. O que é que acontece com o crente quando ele morre? O que é que acontece com o santo, com o justo após a sua morte? Exatamente o que Davi diz aqui. O seu espírito exulta, o espírito vai à presença de Deus e começa a desfrutar das alegrias da presença de Deus. E o corpo repousa. O corpo desce à sepultura enquanto que o espírito retorna a Deus. Então é do estado da morte que Davi está falando aqui, mas esse não é um estado definitivo. Esse não é um estado definitivo, final das coisas. No verso 10 aí, Davi vai se referir a um momento em que Deus reverte o estado do verso 9, o estado de separação. Morte significa separação, separação de corpo e alma. É isso que a morte faz com o homem, separa o corpo da alma. Mas diz Davi aí no verso 10, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse verso 10 ele é citado duas vezes no livro de Atos dos Apóstolos, pelos apóstolos Pedro e Paulo, nessa ordem, e nas duas vezes esse texto é aplicado à ressurreição de Jesus. Jesus permaneceu entre a sexta-feira e o domingo efetivamente morto. O seu corpo estava na sepultura e o seu espírito estava com Deus. Nós sabemos isso pelas próprias palavras do Senhor. Pai, a ti entrego o meu espírito. O corpo repousava seguro na sepultura e o espírito exultava diante do Senhor. Mas Deus não permitiu que esse estado de corrupção, que esse estado de morte fosse último e final. No domingo, o que foi que Deus fez? Retomou o seu filho à vida. Jesus ressurgiu no domingo. O Espírito se juntou de novo ao corpo e Jesus ganhou um novo corpo glorificado. Ou, melhor dizendo, o mesmo corpo de Jesus foi glorificado, foi revestido de incorruptibilidade, como diz o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que é porque Cristo ressurgiu que nós também temos esta esperança. Nós temos a esperança, meus irmãos, de que assim como Deus não permitiu que o seu santo, o seu Filho, Jesus Cristo, visse corrupção, assim como Deus não permitiu que Jesus permanecesse na morte, mas o fez ressurgir dentre os mortos, assim nós sabemos e nós esperamos que um dia Deus fará também isso conosco. De que nós vamos morrer, nós vamos passar por essa experiência, o nosso corpo vai ser separado da alma, mas um dia Deus nos recobrará a vida de maneira completa. Um dia Ele nos fará ressurgir dentre os mortos. Ele não permitirá que nós permaneçamos na corrupção. Então, a terceira bênção decorrente da presença de Deus em nossas vidas é a esperança de uma vida após a morte, a esperança de retornar à vida com o nosso corpo. E o que é que há, então, depois disso? Depois da ressurreição, o que é que tem? O que é que existe após a ressurreição? É o verso 11, o último versículo desse salmo, que nos responde: Tu, o Senhor, me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Depois que nós ressurgirmos dentre os mortos, o que haverá para nós será caminhos de vida, plenitude de alegria na presença de Deus e delícias perpétuas na destra do Senhor. Percebam que a ênfase, o enfoque do salmista aqui não é na plenitude de alegria
e nem nas delícias perpétuas que nós experimentaremos, mas naquilo que traz estas coisas. É a presença de Deus. É o fato de estarmos na sua presença, na sua direita, na presença de Deus. Esse é o estado experimentado pelo Senhor Jesus Cristo nesse momento. Onde é que Cristo está? Ele está à direita de Deus. Ele está com Deus, desfrutando da plenitude e da alegria do Pai, desfrutando das delícias de estar à destra de Deus. É nesse local, é nessa realidade que Jesus atualmente está. Ele está assentado à destra de Deus, como diz o credo apostólico, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Quando ele vir, nós seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, e seremos aqueles que foram salvos durante a sua vida, os justos, serão levados exatamente para essa realidade. Vejam, o céu é o céu não pelas suas benesses em si mesmas. O céu é o céu não pelo conforto que ele traz em si mesmo. A nova Jerusalém, a terra restaurada, será o que ela é, não pelos benefícios que ela trará, mas fundamentalmente porque Deus estará nesse lugar. Porque nós estaremos com Deus e veremos o Senhor em ver a Cristo, a Jesus. O céu, então, consiste, meus irmãos, a maravilha da eternidade consiste em estarmos eternamente com Deus. Sem Deus, o céu seria o inferno. Ao passo que, como diz o Salmo, com Deus nós já experimentamos o céu aqui. Como diz o hino, com Deus nós já experimentamos o céu aqui. Por isso, meus irmãos, nos momentos em que nós nos sentirmos como que abandonados pelo Senhor, como talvez Davi pudesse se sentir aqui, por estar fora da terra de Israel, por estar sendo perseguido pelo próprio rei de Israel, nós podemos crer e declarar como o salmista: Deus é a nossa porção. Deus é a nossa porção. Não importa como estejam as circunstâncias, a gente está vivendo aí uma pandemia e uma expectativa aí de recessão econômica mundial, e nós podemos declarar então como salmista, independentemente das circunstâncias, Deus é a porção da minha herança, é para lá que eu estou caminhando para estar com Deus em toda a eternidade. Os discípulos viveram um sábado difícil, se sentindo abandonados pelo Senhor. Eles depois experimentariam mais 40 dias da sua presença, mas depois Jesus foi assunto aos céus. E eles iniciaram aí um ministério de perseguições e de martírio sem a presença física do Senhor Jesus Cristo. Mas sempre na certeza de que Cristo estava com eles todos os dias através do seu Espírito. E é essa também a nossa certeza, de que nós estamos rumando, estamos caminhando para estarmos de maneira final e plena na presença do Senhor. Ali haverá delícias perpetuamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça olhar para o domingo da ressurreição do Senhor, e para o dia bendito em que Deus irá também nos ressuscitar dentre os mortos para vivermos eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe.